A clínica Scipione, cirurgia plástica, medicina estética e laser, apresenta muitas opções definitivas e eficazes ao combate às olheiras. Já estou aqui na clínica Scipione e vamos conversar com a doutora Sharon, que vai nos apresentar algumas soluções para as olheiras, que incomoda tanta gente, né, doutora? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, vamos começar esclarecendo desde o início. Quais são as causas das olheiras? Bem, é multicausal, ou seja, mais de uma causa. Em princípio, a gente tem a órbita superior do olho mais protusa, mais para frente. Como a maior incidência da luz é de cima para baixo, isso causa uma sombra na parte inferior do olho. Então, essa sombra é uma coisa que todos nós temos e ela faz parte da olheira, que é fisiológica, que todos nós temos. A outra causa da olheira, o que piora em função da sombra, é aquela pessoa que tem o olho mais profundo, a gente chama de olho encovado, né? Que tem a região da pálpebra inferior mais funda. Isso acaba acentuando a sombra feita pela luz que tem uma incidência superior e acaba acentuando também a olheira. A outra causa da olheira é que existe uma tendência de deposição de pigmento melânico nessa pálpebra inferior. Ainda mais em pessoas que têm a coloração da pele mais morena. Existe uma tendência da melanina se depositar mais nessa região, o que dá aquele aspecto de pele mais escura. A outra causa das olheiras, que é bastante visível em pessoas de pele clara, é aquela congestão vascular. Essa região palpebral, abaixo dela existe uma rede de vasos. Então aquela olheira mais arroxeada, que modifica bastante se a pessoa dorme mal, modifica se existe uma rinite alérgica, uma gripe, normalmente existe um engurgitamento, um edema desses vasos e essa região fica então mais arroxeada. Nós podemos ter uma causa dominante, mas normalmente as três coisas estão juntas. Doutora, quais são as opções de tratamentos para as olheiras? Bem, depende bastante do componente, da causa principal da olheira. A maior parte das vezes, para aquela pessoa que tem um olho encovado mais profundo, o melhor tratamento é usar um preenchedor que é colocado embaixo da pele, muitas vezes embaixo do músculo orbicular, para que aquela região não fique tão encovada, ou seja, para que ela fique mais no limite da pele da bochecha. Né? Isso faz com que aquela sensação de profundidade e de escurecimento diminua, dando um aspecto menos cansado na pessoa. Isso é uma característica muitas vezes genética e algumas vezes de um emagrecimento que a pessoa vem a sofrer nesses últimos meses ou anos. Outro tratamento que a gente dispõe é o clareamento da pele nessa região da pálpebra inferior. Daí a gente pode abrir mão desde cremes, né, com produtos clareadores, tendo-se sempre o cuidado, porque todo produto que promove algum efeito de clareamento é extremamente irritante e pela proximidade dos olhos existe alguma dificuldade da pessoa em casa utilizar esses produtos pelos efeitos colaterais que eles causam. Então, às vezes, a gente acaba abrindo mão de algo no consultório, do tipo uma luz intensa pulsada, um laser fracionado, para amenizar essa pigmentação e dar mais firmeza para essa pele, diminuindo então o aspecto escurecido dessa pálpebra inferior. E existe uma olheira mais vascular, que essa invariavelmente é a que responde à compressa de chá de camomila gelado, né, ao gelinho pela manhã. Por quê? Porque esse edema é gravitacional, a pessoa dorme e acaba inchando, edemaciando o olho. Né? Para pessoas que têm hipotireoidismo, pessoas que têm algum problema renal, isso é bem mais visível. Então essa pessoa se beneficia com algumas coisas bem caseiras, que seria o gelo, a compressa gelada, acordar um pouco mais cedo para dar tempo do organismo absorver esse edema antes de trabalhar, né? Dormir bem, dormir com a cabeceira, com o travesseiro um pouquinho mais elevado. E também o que a gente faz nessas situações é utilizar a luz intensa pulsada para diminuir aquele aspecto arroxeado, para que os vasos absorvam essa luz e colabem a ponto de não ficar tão arroxeada essa região. O resultado desses tratamentos são temporários ou são permanentes?
Como trata-se de um problema crônico que a gente carrega o resto da vida e é variável conforme a situação de vida que a gente está, a quantidade de sol que pega, enfim, outros fatores, todos os tratamentos para olheira, eles são transitórios. Até mesmo os preenchedores que a gente utiliza, que dão um resultado mais prolongado, muitas vezes têm que ser repetidos a cada ano e meio, 2 anos. Quanto à pigmentação, existe um tratamento que se faz no consultório e o paciente deverá mantê-lo na sua casa para que o resultado seja mais prolongado. Tá. Doutora, o tempo que a pessoa deve ficar afastada, o tempo de recuperação dos tratamentos, como que funciona? Desde tratamentos em que a pessoa pode fazer no intervalo da hora do almoço, ou seja, fazer e voltar a trabalhar conforme o tipo de problema, até tratamentos, no caso dos preenchimentos, em que você faz numa sexta-feira e tem o final de semana para que haja uma recuperação, porque causam algum grau de inchaço. Segunda-feira volta seu trabalho normal. Nenhum tratamento requer tempo de recuperação. Esse tempo de recuperação é apenas para que o paciente não apareça em seu trabalho com algum grau de inchaço, de manchinha roxa. E ainda hoje a gente tem excelentes produtos de camuflagem cosméticas, que mesmo que fique arroxeado ou vermelho, a gente tem condições de deixar aquela pele praticamente normal para o dia a dia do paciente. Mais informações relacionadas a esse tema e muitos outros vocês encontram no site da Clínica Scipione.